didática de toda essa teoria. Olha que transição bonitinha, né? Chique, né? Fica em branco, fica todo zerado, aí depois vem. Lembra, né? Aquela época do e-mail que aquele amigo mandava aqueles PowerPoint com uma letra de cada vez surgindo? Era um PowerPoint de arco-íris com ursinho de pelúcia, a música do Kennedy no fundo, aí vem a amizade, aí vem um A, depois o M, depois o I, né? Época boa, né? Você xingava de tudo quanto nome, tosse cafona. Olha só, na passagem, você troca a segurança por desafio, substituindo-se o verbo destacado pelo verbo preferir, segundo o registro culto e formal da língua, teremos. Então, troca a segurança por prefere. Aí tem o verbo preferir. Pô, essa é mole. Essa é mole, a gente acabou de ver. Ó. Prefere, 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 prefere. Na letra A já tem um reforço horrível, mais. Não pode preferir mais. Nem o que. Né? Claro, galera, que pode ser o mais quando for assim, quando não for comparando um com o outro, quando for quantidade, né? Você pede lá o famoso pingado no balcão da padaria, né? O café com leite. Aí tem gente que gosta do café com leite com mais escuro, outro mais clarinho. Então você pode falar assim, pô, eu prefiro mais café. Mas não é que você esteja comparando o café com outra bebida, outra coisa e elegendo o café. Você quer mais quantidade de café. Aí não tem problema, prefiro mais. Mas nesse caso aí está falando. Ele prefere mais segurança que desafio, ele está elegendo a segurança como algo mais importante. E aí não pode aparecer o mais e não pode aparecer o quê? A letra B é pior ainda, que botou reforço do reforço, né? Muito mais. E ainda botou uma centicrase antes de desafio com a palavra masculina. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jeová, não pode. A letra C peca porque usou o reforço do mais. E a letra D peca porque botou o do que. Quando as opções A, B, C e D estão pecando, estão incorretas, não precisa fazer muito esforço para perceber que o gabarito é a letra E. Você prefere uma coisa a outra. Esse é o gabarito. Beleza? Uma questão focada apenas num caso de regência, o caso do verbo preferir. 2. Assinale a opção em que a regência do verbo destacado está correta segundo o registro culto e formal da língua. Letra A. Informei-a que o período turbulento havia terminado. O que nós temos aqui? Eu falei ainda há pouco no caso 10, né, do pronome oblíquo, e eu deixei chegar essa questão com a letra A justamente para explicar isso para vocês. A gente vai reforçar isso na aula de pronome, tá? Este pronome oblíquo A, ele representa alguém, ele representa um complemento sem preposição. Toda vez que você encontrar ali o oblíquo A depois do verbo, ou A ou as, né? Eles estão ocupando o lugar de alguém sem preposição. Então, por exemplo, quem convida, convida alguém. Convidei-os para o seminário que seria realizado na universidade. Convidei-os, convidei-as. Assim que encontrei a aluna no pátio, convidei-a para a aula. Né? Convidei alguém. Então, convidei-a. Encontrei o aluno, convidei-o. Convidei alguém. Então, ou a ou as, alguém. Ou alguma coisa também. Eles podem substituir coisas, né? Vi um livro e entreguei-o, né, ao bibliotecário, uma coisa assim. Então você pode usar o a ou as como complemento verbal desde que eles estejam ali numa função de OD, de objeto direto, sem ser o termo preposicionado. Se for um termo preposicionado, é o lhe. Lembra obedecer? Pô, ninguém obedece ao diretor, então ninguém lhe obedece. O lhe entra em cena como complemento verbal para termos preposicionados. O que está acontecendo na letra A? Informei-a que significa que eu informei alguém, ó, informei alguém, porque esse é o papel do oblíquo A, algo. Eu informei alguém algo. Pode? Eu posso usar os dois complementos sem preposição? Informei alguém algo? Não. Ou eu digo informei-a de que o período turbulento havia terminado, eu informei alguém de algo, ou eu digo informei-lhe que aí eu informei algo, que o produto turbulento havia terminado, a alguém, lhe, a ele, a ela, a você, a João, a Maria. Então a letra A está errada porque os dois complementos do verbo informar estão sem preposição e esse verbo tem que aparecer com um dos dois preposicionado, foi o que a gente viu no início deste bloco ali no caso 10. Já na letra B, temos um pecado da crase, né? Não veio a crase, assistia à derrota. Está muito claro aí que é um assistir no sentido de presenciar, ser espectador, ver. O assistir foi o primeiro verbo que a gente discutiu, revisou.
impõe a preposição a no complemento. Lembrando, chegou o maestro a assistir com a roupinha do ver, do ser espectador, e disse para você que organiza as coisas, falou, eu quero a preposição a no meu complemento, na minha orquestra, né? Então tem que ter a preposição a. Como derrota é uma palavra feminina, faltou acento de crase. Alexandre, mas o enunciado está falando de regência. Você está destacando um problema de crase. Crase é regência. Crase é sintaxe de regência, tá? Quando a gente fala de crase, a gente está falando de regência. C, diante de tamanha pressão, chegou no seu limite. Clássica essa, né? Quantas vezes você já desabafou, já vociferou, né? Porra, cheguei no meu limite. Quantas vezes? Esse é mais um problema que você tem. Além do esgotamento físico, mental, você tem um problema de regência quando você fala isso, né? Cheguei no meu limite. Porque ninguém chega em. Você chega a. Então é cheguei ao meu limite. Ou a meu limite, já que o artigo é facultativo antes do possessivo, né? Então chegou ao seu limite e não em, e não no, né? Chegou ao. Tá vendo aí? Pô, essa letra C é muito interessante. Essa letra C é muito cara de construção correta, né? Vamos combinar? Essa letra C é bem convidativa, né? Porque é muito comum. Cara, fulano chegou no limite dele. Sei não. Ela chegou no limite dela, acho que vai dar. Aí a gente fala, vai dar ruim, né? Seria ruim a pronúncia correta, né? Aí a gente, vai dar ruim, vai dar bom, não. Ela chegou no limite dela. Chegou ao. Beleza? Vai percebendo aí como as coisas são trabalhadas na prova, né? Como existe a discrepância e como a banca se aproveita, as bancas se aproveitam disso. Letra D, neste momento, diante do ocorrido, todos reivindicam por tranquilidade de vida. Ninguém reivindica por nada. Quando você reivindica, cuidado com essa palavra, hein? Reivin, não é rein, não, né? Não tem N antes do V, tá? É reivindicar. Vindicare, né? Vindicar é pedir. E rei é rei mesmo. Tá? Reivindicar é pedir alguma coisa ao rei. Beleza? Então, letra D errada, porque você reivindica algo. Você reivindica algo e não por algo. A letra E é o gabarito de novo. Duas vezes aqui a unha, duas letras. A constatação de que aquilo era verdadeiro custou-lhe dias difíceis. Custou, ó. Repare que não é ele custando alguma coisa custando a ele. A constatação de algo custou a ele dias difíceis, custou dias difíceis a ele. Muito boa essa questão número 2, hein? Com muitas situações interessantes, uma questão até antiga. Sigamos com a número 3, a frase cuja regência do verbo respeita a norma padrão. A. Esquecemos-nos daquelas regras gramaticais. Tranquilíssimo. Ó, o verbo esquecer pronominal, o complemento preposicionado daquelas regras gramaticais, desenho aqui bem maroto. Se ele quer a correta, a letra A está, né, corretíssima. E se eu já banquei que é a letra A, eu tenho que convencer você de que as outras estão incorretas. Não é difícil. Ó. Os professores avisaram aos alunos da prova. Acabamos de ver isso. Note que você tem a alguém de algo. Eu não posso avisar a alguém de algo. Eu tenho que avisar alguém de algo ou algo a alguém. Um dos dois só que vem com preposição. Se for o alguém aos alunos, não pode ser de algo, tem que ser algo. Os professores avisaram a prova aos alunos. Tá? Ou então avisaram os alunos da prova, sobre a prova. Olha a letra C, que delícia, né? Ou que delícia. Deve-se obedecer ao português padrão, galera? Deve-se obedecer ao português padrão, porque quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Assistimos uma aula brilhante? Não. Se assistimos no sentido de vimos, né? Presenciamos, é a uma, né? Faltou a preposição a. E todos aspiram o término do curso? Não. Todos aspiram ao. Assistir e aspirar, verbos que nós vimos lá no início, né? No bloco 2, o verbo 1 e o verbo 3. Obedecer, falamos sobre isso ainda há pouco. E o caso 10 ali na letra B. Os 5 casos aí foram revisados, hein? O esquecer pronominal, o avisar, o obedecer, o assistir, o aspirar. Os 5. 3, letra A. 4. Na frase é importante informá-lo dos seus direitos, emprega-se o verbo informar seguido do pronome oblíquo. Entretanto, o redator poderia ter optado por empregar, em vez de lo, o pronome lhe. Em vez de lo, o pronome lhe. Tem nada de mesmo, o mesmo está embaixo. A frase resultante, mantendo-se o mesmo sentido, agora sim tem o mesmo. E respeitando-se a norma padrão, seria. Então, olha que interessante. Ó, informar alguém. Por que eu estou dizendo que ele está informando alguém?
porque está o lo, que na verdade é o o, né? O o que ganha o L por conta da terminação do verbo. Informá-lo é informar alguém. Uhum. E se fosse a alguém, aí seria informar-lhe, né? Mas tá louco. E aí está informando alguém, ó, alguém, tá aqui bonitinho, alguém dê algo, tá certinho. A banca quer uma outra opção. Além de informar alguém de algo, o que ele pode fazer? Vamos ver. A letra A. Informar-lhe, ó, sobre. Tem preposição no lhe e tem preposição no sobre. O lhe significa a alguém, a gente viu isso, né? Então não pode ser informar a alguém sobre. Tá fora. Letra B. É importante lhe informar a respeito de. Mesmo problema, mesma falha. Informar-lhe a respeito de. Não. Uma vez que você escolhe o lhe, é necessário, é importante informar-lhe algo, porque o lhe já diz que você está informando a alguém. Se você quiser informar alguém, tem que ser informá-lo, informá-la, informá-los, informá-las, como está no enunciado, como está no texto original. A partir do momento que ele propõe o lhe, se você vai usar o lhe, você está informando a alguém, então não pode ter preposição na coisa. Eliminamos a A e a B, eliminamos a C porque tem o lhe e tem o 2, e eliminamos a E porque tem o lhe e tem a cerca 2. O gabarito é a letra D. Você está informando alguém, ó, informar-lhe a alguém alguma coisa, os seus direitos. Informar os seus direitos a alguém. Boa questão também. A exemplo da questão 1, uma questão com um verbo só, né? Ou seja, oscila, né? Ora a questão é um verbo só e as múltiplas possibilidades, né? Ou apenas uma possibilidade e erros oferecidos nas demais opções. E ora, cada opção traz um verbo, cada opção traz um caso de regência. 5. Na frase, se a atividade administrativa se traduz em atos que não visam a produzir tais efeitos, aí o texto continua, o verbo visar está corretamente empregado do ponto de vista da regência. Conhecendo-se a variada regência desse verbo, pode-se afirmar que está incorreta a frase. Tudo isso para perguntar a incorreta. E uma questão sobre um verbo só. Não se visa ao enriquecimento. Ó, visar no sentido de objetivar, preposição a, joia. B. Somente visamos aos canhotos cujos cheques já haviam sido descontados. Aqui está errado. Não pode ter essa preposição a, porque o visar aqui foi usado com a acepção de dar o visto. Com a acepção de dar o visto, não tem preposição a. O maestro visar chegou. Ele vai chegar para você, ele chegou e vai chegar para você, né? Para ficar bem repetido. Chegou e vai chegar para você, vai dizer assim: chega aí. Chegou, vai chegar, você vai dizer: chega aí. Eu quero esse maestro visar com a acepção de dar o visto, tá? Com o trajezinho de dar o visto. Ele vai dizer: eu quero essa orquestra aí sem preposição. Lembra? O turista visou o passaporte. O gerente visou o cheque. Então, somente visamos os canhotos, cujos cheques já haviam sido descontados. As outras tudo ok, ó, visava ao reconhecimento, ou seja, aí já é o visar com o terninho do objetivar. Aí ele diz para você, chega aí, quero preposição A na orquestra. A mesma coisa na letra D, ó, visa a implementação, implementação é a palavra feminina, por isso a crase. A mesma coisa a letra E, visa a conquista. Então, letra B, a errada da número 5. 6. Assinale a alternativa em que não se tenha caso de regência verbal de acordo com a norma culta. A errada, né? Ele preferia divertir-se a estudar. Tudo bonitinho, ó. Preferia uma coisa a outra, como manda o figurino. Assistimos nosso irmão no acidente. Sim, assistimos no sentido de socorrer, né? De prestar assistência. Aí não tem preposição. Assistimos nosso irmão. Joia. C. Eles esqueceram do livro. Aí não. Aí não. Ó, como ele quer a errado, ó, não se tenha caso de regência de acordo com a norma culta, ele quer errado. Esqueceram do livro aquele casinho, ó, botaram a preposição de no complemento sem que o verbo viesse pronominal. Eles se esqueceram ou esqueceram-se do livro. Ou então, deixa sem pronome, como está aí, eles esqueceram e tira a preposição. Eles esqueceram o livro. De novo, o verbo visar, com o sentido de objetivar e a preposição a bem empregada aqui, por isso a crase. E a letra E a gente não revisou. Vou falar sobre esse verbo agora aqui porque a gente não revisou. Galera, pagar, quando o complemento é pessoa, tem de ter a preposição a. Tá? De novo, discrepâncias, diferença, aquela ladainha que eu estou falando desde o primeiro bloco. Não tem problema no dia a dia, né? Se alguém chegar e disser assim para você, cara, tem que pagar o pedreiro, ele vai embora, está me esperando lá, tem que pagar o pedreiro. Você vai entender. Pô, paga o garçom aí, por favor. Você vai entender.
Só que no nível formal, regência de concurso público, quem paga, paga algo a alguém. Então, o alguém vem com a preposição a. Você vai pagar ao garçom, você vai pagar ao pedreiro, você vai pagar ao empregado. Beleza? Pagar e perdoar. Esses dois verbos têm uma regência parecida, igual, né? Você paga e perdoa algo a alguém. Como a gente no dia a dia só nega a preposição a quando usa o complemento alguém, conforme os exemplos que eu acabei de dar e vou repetir, né? Pago o garçom aí, vou pagar o pedreiro. Isso não agride, isso não é ruim para os ouvidos. A banca, claro, pode lançar mão dessas construções na sua prova. Fique alerta. E vamos para a sétima questão, que pergunta qual é a correta. Letra A. Os imigrantes aspiram a uma vida mais tranquila. Aspirar aqui no sentido de almejar tem que ter a preposição a. Aspiram a uma vida mais tranquila. Os alunos obedeciam rigorosamente o inspetor? Não, eles obedeciam ao inspetor. Vai repetindo, vai ficando, né, mais fácil. Os mesmos verbos o tempo todo, né? O guarda presenciou ao assalto? Não, ele presencia algo. Você presencia o assalto, né? Tomara que não, né? Mas você presencia algo. Letra D. O assaltante agrediu a vítima sem necessidade? Beleza. Quer dizer, beleza não, né? Agressão nunca é beleza. Mas assim, agrediu alguém, tá certinho. E qual é o pecado da E, hein? Os patrões pagaram a faxineira. Ó, acabei de dizer. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. A pessoa a quem você paga recebe a preposição a. Então você paga ao jardineiro, você paga ao contador, você paga à faxineira com acento grave. Legal? E pague direitinho a com crase faxineira, hein? O serviço que ela faz é muito importante, não fica menosprezando e desvalorizando o serviço dela, não. E a formatação não ficou boa aí, não, né? Acontece às vezes essa discrepância, mas vamos lá, não vai afetar a resolução da questão. Temos que encerrar a aula já já. Vamos para a questão número 8. Ó, é diferentona essa, FGV. Essa é FGV. Repare que aqui a brincadeira não tem a ver com certo e errado, regência culta ou não, de acordo com ou não. Não. Aqui a brincadeira que a FGV faz em relação a essa discussão é a seguinte: em que opção a preposição veio porque alguém pediu, porque algum regente solicitou? Porque às vezes a preposição vem apenas por uma questão semântica, né? Olha a diferença, ó. Quando eu falo assim para você, né? Preciso, preciso do material. Essa preposição de, ela é imposta pelo precisar. É o regente, o maestro precisar que chega e fala, eu quero a preposição de na orquestra. Quem precisa, precisa de. Então, em preciso do material, a preposição de é imposta pelo regente. Agora, olha só, a preposição de, né? E se você disser assim, é o material de português? Essa preposição não é uma imposição do material, ela vem por uma questão semântica, ela não é uma imposição do material, não rege complemento com a preposição de. O de português vem para especificar, não é um material qualquer, é o de português. Então aí é uma questão semântica, não é uma questão de regência, né? É uma preposição de valor nocional e não relacional, de valor semântico. Então é isso que ele quer. Das 5 opções, só tem uma com a preposição destacada imposta pelo regente. Ó, vamos lá. A preposição destacada na A veio depois de oficina. Oficina não rege complemento com preposição. A preposição destacada na B veio depois de verbo comer. Comer não pede. Pode acontecer de ter uma preposição? Pode. Comer do fruto? Pode, né? Um sentido diferenciado para o verbo. Mas não é uma preposição imposta pelo verbo comer. Quem come, come alguma coisa. Né? Na letra C, a fé move montanhas do chão. A preposição de veio depois de montanhas. Não é o caso também, não pede preposição. Agora, na letra D, sim, ó, não gosto de Deus, porque não o conheço, nem do próximo, porque o conheço. Eu não gosto de Deus, porque não o conheço, e nem gosto do próximo. Essa preposição aqui, ó, é da regência do verbo gostar, eis o gabarito. E voz de Deus, a preposição de, na letra E, né, a preposição de não é uma exigência de voz, não é? É apenas para indicar posse. Voz de quem? De Deus. Então, o termo voz não pede preposição. Diferentona essa, né? Vamos para o número 9, para a gente poder fechar. Faltam 4 minutos, questões 9 e 10. A 9 diz, considerando-se a regência verbal recomendada pela norma padrão, verifica-se desvio. Agora vamos ao refeitório. Se vamos, vamos a algum lugar. Ok, bonitinho. B. O casal foi para Salvador a pedido dos filhos. Olha só. Ir para não está errado, tá? Você pode ir a algum lugar e pode ir para. Em tese é isso, eu poderia fechar a explicação aqui. Você vai a algum lugar, você vai para, ponto, legal, valeu.
Pessoal, vamos estender um pouquinho para dizer o seguinte: há quem diga que ir a algum lugar indica algo transitório. Se você vai a algum lugar, você volta. É uma coisa temporária. E ir para significa algo definitivo. Você vai para se estabelecer, você se mudou. Então, se alguém disser para você, cara, eu estou indo a Salvador mês que vem. É turismo, é alguma situação esporádica, a pessoa vai e volta. Agora, se essa pessoa disser, eu estou indo para Salvador semana que vem, é que ela vai se mudar para lá. Né? Sorte a dela, né? Vai ser feliz lá, maravilha. Então, não tem problema o ir para na letra B. Perdoar aos vizinhos, ó, você perdoa a alguém, tá certinho, lembra? Pagar e perdoar. Você paga a alguém, perdoa a alguém, não esquece isso. E agradou a plateia aqui na letra E também está certinho. Agradar no sentido de corresponder às expectativas é um verbo que pede a preposição a. Né? O filme agradou ao público. O erro está na D. A secretária procedeu à leitura da ata. Faltou acento grave. Quando o verbo proceder é usado com a acepção de executar, tem de ter a preposição a no complemento. Né? Vamos pegar um masculino aí. Ó. O investigador procedeu ao interrogatório. Ele procedeu ao interrogatório. Proceder no sentido de executar, realizar, né, dar andamento. Beleza. Claro que tem outras exceções, mas aí nas outras a regência é conhecida, né? Isso que você trouxe procede da China, ou seja, vem de lá, né, procedência. Mas aí não cai. Cai geralmente com o sentido de realizar, executar, dar andamento. E aí tem que ter a preposição a. Leitura é uma palavra feminina, por isso a crase. Errada a letra D na número 9. Saideira, pessoal. Número 10. Assinar a opção abaixo que apresenta texto com regência adequada à norma culta. Letra A. Sempre que assistimos um filme do Tarantino, saímos satisfeitos da sala de cinema. Sim, mas aqui teria que ser assistimos a, né? Porque assistir de novo, 30ª vez, né? Assistir a alguma coisa. Assim que chegamos na bilheteria, informaram-nos de que os ingressos haviam acabado. Assim que chegamos à bilheteria, porque chegamos a algum lugar, né? Aí tem centro gráfico e bilheteria feminina. E informaram-nos de que tudo bem. Várias pessoas não obedecem à recomendação. Opa, tem que ter acento grave aqui. Ó. Várias pessoas não obedecem à recomendação de que os celulares fiquem desligados durante a projeção. Por favor, né? Hein? Amado, amada, abençoada, abençoada. Celular no cinema não, né? Por favor. Cinema não é o local para você ficar com aquela luz incômoda na cara das outras pessoas, não é o local para você ficar conversando com ninguém. Inclusive a letra D é bem interessante. Ó. Quem conversa durante a sessão de cinema deve ir direto para o inferno. Sim. E aí, ó, ir direto para. Por quê? Porque não volta, né? Vai e fica lá na eternidade. Ótimo. E letra E, nossos amigos custaram a entender a mensagem principal do filme. Não, nossos amigos aqui, sujeito do verbo custar, né? Custou a eles, né? Custou-lhes entender a mensagem principal do filme, principalmente se a gente considerar aí padrão culto. Custou-lhes entender, custou a eles. Fim de papo.